Tiaguinho, beleza? Carrão, hein? É o carro que eu vou comprar quando eu crescer. Você nunca vai comprar um carro dele. Você nunca vai comprar um carro desse. Tá sonhando? Nunca, filho. Bom, como muitos sabem, eu não sou um cara que veio de família rica. Há pouco tempo atrás, inclusive, eu ainda morava na periferia com minha mãe, meus irmãos e meu padrasto. Eu acabei perdendo meu pai muito cedo, mais ou menos há uns 3 anos de idade. Então se você é um hater e veio aqui me criticar dizendo que foi meu pai ou alguém da minha família que me deu as coisas que eu conquistei hoje, você tá enganado, cara. Eu sou um cara simples e humilde, como qualquer outro tipo de pessoa. A única diferença é que eu sempre corri atrás dos meus sonhos, independente das minhas circunstâncias. Uma das primeiras lembranças que eu tenho, assim, relacionada a trabalho, que quando eu tinha meus 14 para 15 anos, eu fazia bico como vendedor de sapatos lá numa loja da minha cidade. Depois disso, eu comecei a ajudar o meu padrasto a vender vinho na rua. Eu me lembro que teve um dia em que eu tava lá tomando de conta das caixas de vinho. Tinha mais ou menos umas 10 caixas, a gente deixava assim empilhada no porta-mala do carro, como se fosse uma vitrine para quem passasse assim na rua e visse aquilo ali. E nesse dia eu me lembro que veio um grupo de caras, esses caras que estavam bêbados, sabe? E você sabe como que bêbado é, né? Eu só sei que naquele dia eles chegaram até nós, até o nosso carro, começaram a fazer um monte de piadinha, sabe? Fazer um monte de pergunta. E do nada um bêbado foi, se desequilibrou lá em cima das caixas e acabou derrubando umas 3, 4 caixas de vinho. Então ficou tudo derramado assim no chão, tudo espalhado na rua. E aqueles caras acabaram no fim indo embora e ninguém pagou nada. Meu, agora é até um pouco engraçado lembrar, mas na época aquela era uma das formas que a gente tinha de colocar comida na mesa de casa. Então foi um dia bem difícil para eu e meu padrasto, sabe? Mas beleza, tudo isso se passou e quando eu tinha 16 anos de idade, eu consegui o meu primeiro emprego registrado, que foi trabalhando numa logística como jovem aprendiz. E no início eu tava todo iludido, né? Achando que ia trabalhar em escritório, ia trabalhar todo dia todo engomadinho, bonitinho. E eles acabaram pegando e me jogando em um setor lá cheio de caixa, onde a minha missão era passar o dia inteiro procurando caixa aberta para poder fechar. E assim foi dos meus 16 para 18 anos de idade. Só que nesse processo eu acabei aprendendo que não era aquilo que eu queria para minha vida. Eu acabava olhando como eram as coisas no mercado de trabalho e era muita falsidade, era pessoas tentando puxar o tapete da outra para poder subir. Meu chefe, que era para ser um dos exemplos que eu tinha, vivia lá reclamando de preocupação. Dava pra ver que era um cara que, apesar de ganhar muito dinheiro, não tinha muita qualidade de vida. E eu pensei comigo mesmo, não é isso que eu quero ser. E eu me lembro que foi nessa idade que eu comecei a me interessar por livros como Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária, Quem Pensa Enriquece.
E esses foram os livros que mudaram completamente a forma com que eu enxergava o mundo. Eu comecei a enxergar que tudo era possível. Independente de onde eu vim, independente do tamanho dos meus sonhos, a minha situação atual não iria definir quem eu iria me tornar no futuro. Em seguida eu comecei a procurar diversas formas de empreender, de construir um negócio pra mim mesmo. Então eu vendia perfumes na rua, luva de silicone, produtos de beleza em geral. Tudo que tinha eu tentava vender. E foi nessa fase que eu acabei me desenvolvendo bastante como pessoa, porque eu era um cara muito tímido e sair pra rua pra poder tentar vender coisas pra pessoas desconhecidas era muito difícil pra mim. Mas independente dos desafios, eu colocava na minha cabeça que eles nunca poderiam ser maiores que meus sonhos. Mas cara, chegou uma hora que eu tava cansado. Tava cansado de vender coisas na rua. Faça chuva, faça sol, eu tava lá. E eu não via nenhuma expectativa de crescimento naquilo. Eu não enxergava um futuro, sabe? E como eu sempre fui uma pessoa que busquei mais, eu comecei a pesquisar novas formas de ganhar dinheiro. Foi aí então que eu acabei descobrindo que eu poderia vender assim como eu vendia na rua, só que na internet, através de um computador e o melhor de tudo, dentro da minha casa. Então eu não precisava sair mais pra rua e passar por todas aquelas situações que eu passava. Quem já vendeu algo na rua, quem já foi vendedor, vai entender do que eu tô falando. Bom, aí eu pensei, né, isso é bom demais pra ser verdade. Mas como eu não tinha nada a perder, eu entrei de cabeça nisso. E já comecei a vender produtos digitais através da internet. Bom, pra você que não sabe o que é um produto digital, basicamente por exemplo, um professor de inglês. Ele dá aulas todo dia em uma escola. Só que ele quer levar esse conhecimento dele pra mais pessoas. Só que se ele precisar estar presente toda vez que ele for dar uma aula, ele praticamente está limitado. Então o que esse professor faz? Ele acaba criando um curso em videoaulas e disponibiliza esse conteúdo em alguma plataforma na internet. Assim as pessoas vão conseguir ter acesso a esse conteúdo em qualquer lugar que elas estiverem no mundo. Então esse é um exemplo de um produto digital. E foi aqui que eu me encontrei, sabe? Eu percebi que aqui, quanto mais eu me dedicava, quanto mais eu me esforçava, mais meus resultados cresciam. E eu fui evoluindo cada dia mais, até que chegou um momento que eu tava vivendo completamente a vida dos meus sonhos. Falando assim pode até parecer um pouco fácil, né? Mas eu passei por muita coisa até chegar aqui. Apesar de ser novo, os desafios não mudam. Então se você tá num processo de querer mudar de vida, mudar a sua realidade, saiba que as coisas não vão ser fáceis. Realmente não vão. Vai chegar um momento em que você vai ter que acreditar nos seus sonhos quando ninguém mais ao seu redor acredita. Só que quando chegar nesse momento, saiba que você tá no caminho certo. Então eu acabei comprando meu primeiro carro aos 19 anos, que foi um Hyundai Veloster. Tem até um vídeo aqui no canal, onde eu conto um pouco mais sobre isso. E depois dessa minha primeira conquista, eu vi que realmente aquela frase que diz que Deus não colocaria um desejo no seu coração se você não fosse capaz de realizá-lo, era totalmente verdade. E que se eu estou aqui hoje realizando esse grande sonho que foi comprar um Evoque, sinceramente que era um carro que estava totalmente fora dos padrões de vida que eu tinha, foi graças a Deus primeiramente, graças à minha mulher que sempre esteve ao meu lado me apoiando em tudo que eu fazia, e graças à minha família, que são vocês também, que fazem parte dessa história, que tá só começando. Bom, chega uma hora que... Nossa, tá quente demais aqui fora. Vamos aqui pra dentro. Bom, como eu ia falando, chega uma hora que, independente do quão boa esteja a sua vida, você percebe que tem uma missão. E eu, sinceramente, eu não me sinto bem sabendo que existem pessoas ainda hoje, assim como eu estava há pouco tempo atrás, procurando uma solução para a vida delas. É por isso que eu vou te dar um presente se você é uma dessas pessoas. Vamos lá. Eu resolvi fazer uma série de vídeos gratuitos, onde eu vou pegar um amigo meu de infância, que ainda mora lá na mesma vila que eu morava há pouco tempo atrás, e vou ensinar pra ele absolutamente tudo que eu sei. E o melhor de tudo é que você vai ter a oportunidade de aprender tudo junto com ele nesse processo. Desde a mudança de mentalidade, até você realmente conseguir ganhar dinheiro através da internet. Então, se você tem o interesse de mudar completamente a sua realidade, eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição, tá bom? E lembrando, é totalmente de graça. Mas enfim, o meu objetivo com esse vídeo é apenas agradecer e mostrar de uma certa forma pra você que, independente do lugar de onde você veio, independente das críticas que você enfrenta, independente das pessoas quererem fazer você desacreditar dos seus sonhos, no final, a única pessoa capaz de fazer com que algo dê certo ou errado na sua vida é você mesmo. Eu já perdi as contas de quantas vezes já riram de mim, sabe? Quantas vezes já riram de mim por vender perfume na rua, quantas vezes já riram de mim quando eu disse na escola que iria me tornar empresário. Já riram de mim simplesmente por eu ser um jovem sonhador que estava correndo atrás dos meus sonhos. Mas deixem eles rir, sabe por quê? Porque primeiro,
eles vão olhar pra sua cara e vão rir dos seus sonhos. Mas depois vai chegar um dia que eles vão falar a todos, cheio de orgulho, como te conheceram. Então lembre-se sempre, Deus nunca colocaria um desejo no seu coração se você não fosse capaz de realizá-lo.